nada me propus saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. Versículo 3. E eu estive convosco em fraqueza, em temor e em grande tremor. Versículo 4. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração do Espírito e de poder. Versículo 5. Para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. Versículo 6. Todavia falamos sabedoria entre os perfeitos, mas não, porém, a sabedoria deste mundo, nem dos príncipes deste mundo, que se aniquilam. Versículo 7. Mas falamos a sabedoria de Deus oculta em mistério, a qual Deus ordenou antes dos séculos para a nossa glória. Versículo 8. A qual nenhum dos príncipes deste mundo conheceu, porque se a conhecessem, não crucificariam ao Senhor da glória. Versículo 9. Mas, como está escrito, as coisas que o olho não viu, e o ouvido não ouviu, e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Mas Deus, versículo 10, mas Deus nos revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra as coisas, ainda as profundezas de Deus. Versículo 11. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o Espírito do homem que nele está? Assim também ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Último versículo 12. Mas nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos receber o que nos é dado gratuitamente por Deus. Amém, igreja? Amém. Fecha o teu olho agora. Pai eterno e santo, Deus Todo-Poderoso, nós oramos a Ti após ver a Tua palavra, Deus. Pedimos a ajuda do céu agora, e pedimos ao Senhor que lhe dê autoridade e poder, para que toda e qualquer força contrária, qualquer impedimento, Deus, que o Senhor venha, Deus querido e santo, lançar por terra agora. Abre, Senhor, nosso entendimento, dá-nos sabedoria e poder agora, para podermos, ó Deus, ministrar Tua palavra. E enquanto estivermos ministrando, Pai, que o anjo do Senhor esteja caminhando comigo, o anjo do Senhor esteja caminhando para a igreja e no meio da igreja. Que o anjo do Senhor, meu Deus querido e santo, esteja ao lado de cada irmão aqui, de cada irmã, e aquilo que for necessário cada um receber nessa noite, que o Senhor, através do Teu anjo poderoso, venha entregar na concha da mão de cada um. O povo de Deus diz, amém. Aleluia. Pode sentar, meus irmãos, em nome do Senhor Jesus. O texto que você leu junto comigo agora foi um texto escrito pelo apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, ele foi um homem muito interessante na obra de Deus. Teve uma conversão fantástica. Ele era perseguidor dos cristãos, e em um determinado dia ele está descendo para Damasco para perseguir os cristãos que estavam em Damasco. E naquela estrada ele teve um encontro com Jesus. Naquele dia ele ficou cego, foi levado para dentro da cidade, segurando alguém em sua mão, e lá ele permaneceu 3 dias cego. Foi visitado por Anania, por ordem do Senhor, recebeu uma oração, aleluias, e naquela oração desceu o poder do céu, e Saulo foi curado e foi transformado
em Paulo. Aleluias. Ele rapidamente sente um desejo ardente de pregar a palavra de Deus. Sente uma vontade muito grande de fazer a obra, como você sente também. E ele então vai para onde estão os discípulos de Jesus, imaginando que ele receberia apoio, que ele receberia um certo afeto, mas ao contrário, ele recebeu rejeição. Ele foi rejeitado. E quando ele é rejeitado, ele foi embora. Ele partiu, deixou os discípulos do Senhor e foi embora para uma outra região. Ninguém sabe o que passava na cabeça dele. Mas um dos discípulos não se conformou em perder aquela alma e foi atrás de Paulo. E foi atrás e trouxe ele de volta. Aleluia. E agora esse homem chega e ele está cheio do Espírito Santo, cheio de vontade de colocar para fora aquilo que Deus tinha colocado no seu coração, no seu íntimo, na sua alma. Então ele começa a trabalhar, ele começa a pregar, ele começa a ensinar. Tinha muito conhecimento, muita sabedoria, conhecia profundamente a palavra. E ele então é impulsionado pelo Espírito Santo para ir pregar lá em Corinto. E ele vai para lá. E quando ele chega em Corinto, ele encontra uma cidade totalmente contaminada. Ele encontra uma cidade completamente em pecado, em erros, em falhas, em destruição, em abominações, iniquidades, carnalidade. Tudo que você pensar, ele encontrou ali. E agora esse homem de Deus está ali desenvolvendo o seu ministério, mas ainda é início de ministério. Ele ainda está trazendo na sua bagagem muito do que ele aprendeu lá no judaísmo, na lei mosaica, naquela situação que era dente por dente, olho por olho, né? Qualquer coisa mandava apedrejar e matar. Ele ainda tem essa carga sobre ele, mas o Espírito de Deus está trabalhando nele. O Espírito de Deus está fazendo uma grande obra nele. E quando ele começa a pregar ali, ele então ministra uma palavra para aqueles irmãos que estavam se convertendo. E ele disse: olha, eu vim pregar aqui para vocês o testemunho de Deus. Você imagina quão forte é a palavra de um homem ou de uma mulher que vai pregar o testemunho de Deus, né? E as pessoas então paralisaram para ouvir Paulo pregar o testemunho de Deus. E ele tinha conhecimento para isso. E ele começa a falar de Deus para aquele povo. Mas quando ele começa a falar a respeito de Deus, ele explica para aquele povo, porque as pessoas estavam olhando para ele e vendo ele como uma pessoa de um status muito alto, né? E as pessoas como se estivessem lá embaixo e ele lá em cima. Então ele explica: gente, eu vim pregar para vocês, mas eu não vim pregar com palavras subliminares, subliminares ou de sublimidade, né? Não, eu vim pregar com palavras normais. Ele diz para eles: olha, eu vim em fraqueza e em temor e em tremor. Eu quero chegar numa posição que Deus quer. E qual é a posição que Deus quer? A posição que Deus quer é que todos estejam na mesma altura, no mesmo patamar. Porque quando começa a se diferenciar muito um do outro, dá problema, né? Não pode perder a comunhão, não pode perder a união, tem que estar no mesmo nível. Então Paulo coloca essa explicação para eles. Mas o interessante, meus amados, que Paulo
em um determinado ponto da sua pregação, ele está pregando sobre o Senhor, ele está falando de Deus. Mas como ele tinha muito conhecimento, um homem muito estudado, alguém lá no meio pensou, ele estava falando disso aí, porque ele estudou lá na faculdade dele, estudou nos pés lá de Gamaliel, né? Ele aprendeu isso aí de alguém. Então ele é tocado pelo Espírito de Deus para dar uma resposta ali naquela hora. E ele diz: a minha palavra e a minha pregação não constituem palavras persuasivas de sabedoria humana. Ele estava dizendo para ele: eu não estou pregando o que eu aprendi na escola. Eu não estou pregando o que eu aprendi lá nos meus estudos. Aí ele completa dizendo assim: mas eu estou pregando numa demonstração do Espírito e uma demonstração do poder. Ele queria que as pessoas olhassem para ele e vissem que aquilo que ele estava fazendo, ele não estava fazendo nem por ele mesmo. Não era o seu conhecimento, não era a sua força. Tudo que ele estava colocando ali vinha de Deus. Todo aquele ensinamento, aquela demonstração, aquela sabedoria que eles estavam vendo nele, vinha de Deus, vinha do Espírito de Deus. Aleluia. E vinha de um poder que Deus derramara sobre ele. Olha que coisa linda, que coisa maravilhosa, né? Esse homem ensinando em um lugar de muita dificuldade, um lugar onde as pessoas viviam numa consciência pecaminosa, não tinha ainda a consciência das coisas de Deus. Mas quando ele diz que ele não está pregando aquilo que ele aprendeu, aquilo que ele conheceu nas escolas, não é coisa humana, mas é algo do Espírito de Deus, e é algo do poder de Deus, as pessoas começaram a entender, e elas começaram a receber na sua vida aquilo que ele estava pregando, aquilo que ele estava ensinando, e as pessoas começavam a chorar ali olhando para ele. As pessoas começavam a se compungir no seu coração, as pessoas começavam a sentir a presença de Deus, as pessoas começavam a sentir o peso do pecado que estavam praticando durante toda a sua vida, as pessoas começavam a sentir-se envergonhadas delas mesmas por aquilo que elas haviam praticado de errado, as pessoas começavam a ter desejo de escapar daquela situação de mal, daquela situação de pensamentos errados, de pensamentos mundanos, de atitudes pecaminosas e de atitudes de iniquidades, e as pessoas começavam a desejar Deus. Eu quero esse Deus aí que ele está falando. Eu quero esse Espírito que está ensinando ele. Eu quero esse poder que está na vida dele. Aleluia. E começou a brotar nas pessoas fé. Começou a brotar fé. As pessoas começaram a olhar e dizer: teve um Deus que trabalhou na vida dele, um Deus que fez isso com ele, um Deus que mudou a vida dele, um Deus que transformou, porque nós sabíamos que esse homem ele prendia crente, ele batia em crente, ele mandava matar crente. Era um prazer que ele tinha, e agora ele é um cristão, e agora ele é um pregador, e ele está pregando pelo Espírito, ele está pregando pelo poder. Nós queremos isso também. Você quer o Espírito de Deus? Amém. Quer o poder de Deus? Glória a Deus. Então recebe aí pela sua fé. Vamos. Deus é contigo nesse lugar. Aleluia. Acho que hoje sinta Deus derramando poder sobre você. Sinta Deus derramando o Espírito dele sobre a tua vida. Sinta Deus aí. Pai, grande é o Senhor, nosso Deus e Senhor. Obrigado, Senhor, pela tua misericórdia e bondade. Teu imenso amor, obrigado. Aleluia. Muito bem. Então essa situação estava acontecendo em Corinto, em um lugar difícil, terrível. Mas as pessoas começam agora a ter fé e começam a receber. Então Paulo percebe pelo Espírito aquela situação que está acontecendo. E Paulo então diz: olha, eu estou pregando pelo Espírito e pelo poder, para que a vossa fé não se apoie em sabedoria de homens,
mas a vossa fé se apoie no poder de Deus. Aleluia. É interessante, irmãos, isso, porque muitas vezes, né, se pensa de uma forma que não é a melhor forma, se pensa de um jeito que não é o melhor jeito. Uma pessoa ligou para mim esses dias atrás e disse: olha, pastor, eu quero ser um grande obreiro, né, em nome de Deus, e por isso eu vou estudar aí uns cursos aí, e eu vou fazer também teologia, né? Falei: amém, parabéns, estuda mesmo, né? Precisa estudar. Aleluia. Mas o poder de Deus vem de Deus. O Espírito de Deus vem de Deus. A fé vem pelo ouvir a palavra e a palavra de Deus. A fé é um dom que o Espírito Santo nos dá. A fé é também um fruto do Espírito. A Bíblia diz isso. Então é bom estudar, é bom tudo, mas só que é preciso saber, né, que tem que ter essa intimidade com Deus, estar com a alma aberta para receber de Deus o que Ele tem para derramar sobre nós. Então Paulo diz para eles: olha, eu não quero que essa fé que vocês estão sentindo aí fique firmada em conhecimento de homem, sabedoria de homem, mas que essa fé seja sedimentada sobre o poder de Deus. Irmão, o alicerce feito no poder de Deus não tem nada que derruba. É por isso que a Bíblia fala sobre as duas casas: a casa que foi construída na areia e a casa que foi construída na rocha, que é Cristo, que é Deus. A casa que foi construída na areia, veio a chuva, veio o vento, veio a enxurrada, levou, demoliu, acabou com tudo, mas aquela que estava no alicerce, no poder de Deus, na rocha, em Cristo, em Deus, veio o vento, veio a chuva, mas ela não caiu. Aleluia. Então nessa noite eu tenho certeza que enquanto nós estamos aqui, Deus está trabalhando em nós, em cada um de nós aqui, aleluia, derramando poder, derramando o seu Espírito, nos ajudando grande e poderosamente. Então o apóstolo Paulo está pregando e ele está ensinando a igreja a respeito desses dois aspectos: a sabedoria que nós adquirimos, a sabedoria do homem e a sabedoria que vem de Deus, o Espírito que vem de Deus, o poder que vem de Deus. É possível alguém, usando a sabedoria do homem, convencer alguém, persuadir alguém, levar alguém por algum caminho, conduzir alguém para algum lugar, né? Mas não é o céu, não é a vitória, não é a bênção maior. Aleluia. É possível alguém usar o conhecimento humano adquirido através dos homens e também ter o conhecimento de Deus, como Paulo tinha, os dois. É possível. Agora essa pessoa que tem os dois, ela tem que saber que hora que ela usa um e que hora que ela usa o outro.